Olá, eu me chamo Jaciane e sou integrante do programa Residência Pedagógica. E hoje irei apresentar um pouco sobre o assunto de eletrólise, que é um dos. A eletrólise é um processo não espontâneo de descarga de íons, no qual, à custa da energia elétrica, o cátion recebe elétrons e o ânion doa elétrons para que ambos fiquem com energia acumulada. Para efetuar esse processo de eletrólise, é necessário que haja íons livres nos sistemas, o que ocorre de duas maneiras que pode ocorrer. Pela fusão, que é a passagem da fase líquida de uma substância iônica, ou pela dissociação ou ionização de certas substâncias em meio aquoso. Logo, a eletrólise é feita em uma dessas maneiras e permite obter algumas substâncias que não são encontradas na natureza, como o cloro, o iodo, a soda cáustica e entre outros. A eletrólise ela pode ser dividida em dois tipos. As com eletrodos inertes, ou seja, os eletrodos que são o anodo e o cátodo, que compõem o sistema de uma eletrólise, eles podem apenas conduzir a corrente elétrica, sem participar ativamente da reação. Já os eletrodos ativos, eles participam ativamente desse processo. E a eletrólise inerte, ela vai ser dividida em dois tipos. A eletrólise ígnea ou a eletrólise em meio aquoso, que nós iremos estudar. E as eletrodos de purificação e a galvanosplastia, nós iremos estudar nos eletrodos ativos. Então, vamos iniciar nossos estudos falando um pouco sobre os eletrodos inertes, começando pela eletrólise ígnea. A eletrólise ígnea é feita com substâncias iônicas na fase líquida, logo na ausência de água. O recipiente em que ocorre essa eletrólise é denominado de célula ou cuba eletrolítica e é construído para suportar temperaturas bastante elevadas, pois o ponto de fusão das substâncias iônicas geralmente é muito alto. A essa cuba eletrolítica são adaptados dois eletrodos inertes, feitos com material condutor, normalmente a grafita ou a platina. O anodo é ligado ao polo positivo de um gerador de corrente contínua e o cátodo é ligado ao polo negativo desse gerador, que ao ser acionado produz um DDP, que é a diferença de potencial, suficiente para descarregar os íons das substâncias iônicas que se encontram na cuba. Lembrando que o anodo é onde ocorre a oxidação. É o eletrodo ligado ao polo positivo do gerador. É do anodo que saem os elétrons. Portanto, é onde os ânions descarregam. Já o cátodo é onde ocorre a redução. É o eletrodo ligado ao polo negativo do gerador. É o cátodo que chegam os elétrons. Portanto, é onde os cátions se descarregam. Esse método da eletrólise ígnea é utilizado industrialmente para a obtenção de metais alcalinos, como da família 1, que é o lítio, o sódio, o potássio, ou os metais alcalinos terrosos, como o berílio, cálcio, magnésio, que são da família 2, ou os halogênios, que são da família 17, como cloro, iodo, e o alumínio, que pertence à família 13, também é utilizado para a eletrólise ígnea para sua obtenção industrialmente. Agora, iremos revisar os eletrodos inertes em meio aquoso. O sistema usado para fazer a eletrólise em meio aquoso é semelhante ao da eletrólise ígnea, porém menos sofisticado, uma vez que ocorre em temperaturas bem mais baixas. Um dos fatores que precisamos levar em conta é a descarga seletiva de cátions e ânions que ocorre no meio aquoso. Como a eletrólise é um processo não espontâneo, a ordem de descarga dos cátions deve ser, a princípio, a ordem inversa da reatividade dos metais. Bom, quanto mais reativo for o metal, ou seja, mais eletropositivo, maior será sua força de doar elétrons e menor sua aceitação em recebê-los de volta. Observe que temos uma seta que está escrito facilidade de descarga dos cátions em ordem crescente. Ou seja,
Os metais alcalinos têm menor facilidade do que os outros cátions. Por exemplo, observe que tipo, a família 1A é menor facilidade, a família 2A tem mais facilidade do que a família 1A, o alumínio tem mais facilidade do que as outras, a família 2A. Ou seja, quanto maior for sua força para doar elétrons, menor vai ser sua aceitação em recebê-lo de volta. Como eu já havia dito, a eletrólise é um processo não espontâneo. A ordem de descarga dos ânions deve ser, a princípio, a ordem inversa da reatividade dos metais. Observe que temos duas setas, ou seja, a primeira seta está falando da facilidade de descarga dos ânions e a segunda seta fala sobre o aumento da eletronegatividade, ou seja, quanto mais fácil ele tiver para descarregar esses ânions, menor vai ser a sua eletronegatividade. Ou seja, quanto mais eletronegativo for o metal que forma os elementos dos ânions, maior será a sua tendência em atrair elétrons, portanto, menor sua capacidade de doá-los. Agora, iremos falar sobre os eletrodos ativos, focando inicialmente pela eletrólise de purificação. O tratamento metalúrgico dos minerais de cobre produz metal com pureza de ordem 98%. É denominado de cobre metalúrgico. Entretanto, para certas aplicações, esse grau de pureza é insuficiente, como para a fabricação de fios elétricos, em que a presença de quantidade mínima de pureza diminui exageradamente a condutividade elétrica dos metais. Para aplicações desse tipo, é necessário um cobre extremamente puro, 99,9%, que é denominado de cobre eletrolítico, que pode ser obtido por meio da eletrólise de purificação. Observe aqui nessa imagem que o anodo, que tem a carga positiva, é uma placa de cobre metalúrgico que quer se purificar. E o cátodo, que tem a carga negativa, é o eletrodo inerte e adequado, de platina, por exemplo, ou que seria preferível uma chapa delgada de cobre puro. Observe também que a solução aquosa é a de um sal de cobre, como o sulfato de cobre 2, já que a presença do sal em uma solução é necessária para torná-la condutora de corrente elétrica. Observem o que ocorre em cada eletrodo. O anodo, que é o de polo positivo, poderia haver uma retirada de elétrons dos ânions sulfato ou do hidróxido, ou até do próprio cobre metálico, o que contribuiria para constituir o eletrodo. Como é mais fácil a retirada dos elétrons do cobre metálico, pois o metal naturalmente já possui a tendência de doar elétrons, ele será oxidado primeiro. Já no cátodo, que é o polo negativo, poderia haver o fornecimento de elétrons para os ânions, para os cátions, o hidróxido ou o cobre 2+, em solução aquosa, que é menos reativo, ele será o reduzido primeiro. Após um certo tempo, a gente pode observar que no fundo do recipiente tem a formação de uma lama anótica. O que seria essa lama anótica? É a diferença do potencial aplicado na eletrólise de purificação do cobre é suficiente para provocar a formação do cátion cobre 2+, mas não para o cátion de prata, ouro ou qualquer outro material que constitui as impurezas. Por isso, elas não se dissolvem e formam no fundo da cuba eletrolítica essa chamada lama anótica. Observem que eu trouxe novamente as reações que eu mostrei no slide anterior, que é o cátodo e o anodo do cobre. E agora vamos fazer a nossa reação global, para saber qual será essa reação global. Nós temos aqui a reação catódica, que a gente coloca primeiro, e depois a reação anótica. Podemos observar que os reagentes vão se cortar com os produtos. Por exemplo, o cobre 2+, vai se cortar com o cobre 2+ do produto do anótica. E assim, podemos cortar todos os reagentes e os produtos. Ou seja, a nossa reação global será igual a 0.
Este resultado indica que não houve transformação química, mas apenas um transporte de cobre do polo positivo do anodo para o polo negativo, o cátodo. Agora, iremos estudar o nosso último ponto, que é os eletrodos ativos, a galvanoplastia. A galvanoplastia é uma técnica que permite dar o revestimento metálico a uma peça, colocando como cátodo, polo negativo, em um circuito de eletrólise. O anodo, que é o eletrodo positivo, é constituído de uma placa de metal que vai revestir a peça. E a solução aquosa, que é o banho eletrolítico, deve conter o sal deste metal. O cátodo, que é o eletrodo negativo, é formado pela própria peça que quer revestir. O anodo, que é o eletrodo positivo, é constituído de uma placa de cromo metálico, que foi o metal escolhido para o revestimento. A solução aquosa é de um sal solúvel do cromo, por exemplo, sulfato de cobre 3. O cátodo é o eletrodo negativo, é uma peça em questão, no nosso caso, a chave. Observem que no anodo haverá uma oxidação do cromo metálico e a placa sofrerá uma dissolução. Já no cátodo haverá uma redução do cátion de cromo 3+. E essa disposição do cromo metálico sobre a peça. Agora, iremos fazer a mesma coisa que a gente fez com a purificação, que é para obtermos a reação global. Eu trouxe aqui novamente o cátodo e o anodo da reação anterior, então a gente acabou de ver. E observamos que a reação catódica vai ficar em cima e a reação anótica embaixo. Iremos cortar os reagentes com os produtos. O reagente do cátodo vai cortar com os produtos do anodo, e assim inversamente, certo? Quando a gente cortar, vamos cortar primeiro o cromo 3+, com o cromo 3+, do produto, e vamos observar que no final, depois que cortarmos tudo, teremos uma reação global. Que essa reação global será de valor? Isso mesmo, 0. Assim como na da purificação, essa reação global também deu 0, como acabamos de ver. Isso indica que não houve a transformação química, apenas o transporte do metal cromo do anodo para o cátodo. Note que a espessura e a qualidade do revestimento metálico de uma peça depende de uma série de fatores, entre os quais podemos destacar a temperatura, a voltagem aplicada, a concentração, o tipo de íon em solução, o tempo de duração do processo, a compatibilidade entre os metais de revestimento da peça e o material a qual a peça é constituída. No nosso caso foi a chave. Como eu falei que era só uma revisão de alguns pontos importantes sobre a eletrólise, eu trouxe aqui a referência bibliográfica, caso vocês queiram pesquisar mais, estudar um pouquinho mais a fundo. Eu usei o livro da Marta Reis, de Química, o volume 2, de 2013, a primeira edição. E eu gostaria de agradecer pela participação de vocês e obrigada pela atenção. E no final aqui nessa descrição do vídeo terá um questionáriozinho, que é um quiz, para vocês responderem sobre o que foi abordado durante esse vídeo de eletrólise. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!